tenho muita dificuldade de estabelecer essa coisa da cannabis medicinal, tudo bem, maconha não, e a questão para só na maconha. Não, a guerra às drogas é complexa, afeta a vida de milhares de pessoas e não é só sobre isso. Eu acho que é importante a gente sempre salientar o seguinte, não é porque tá um pouco mais fácil trabalhar com maconha que tá menos sensível comunicar sobre maconha. Todos nós, todas nós, todas nós. Temos que ter em consideração. É mais fácil agora do que era 15 anos atrás, sem sombra de dúvida, mas é sensível. Toda essa proibição existe por uma questão racista e a gente tem um papel chave em promover, de fato, reparação histórica nesse país, antes tarde do que mais tarde ainda. Salve, galera! Estamos começando mais um Maconhômetro Imprensa, nosso projeto de entrevista com jornalistas especializados nas pautas da maconha e das políticas de drogas no Brasil, fruto de uma parceria do Cannabis Monitor com a Comunicannabis. Eu sou a Ingrid Rodrigues, mais conhecida como Di. Sou jornalista, poeta, ativista, comunicadora e criadora do Comunicannabis. E você pode conhecer mais do nosso trabalho no perfil @comunicannabis_ no Instagram. Aqui no Maconhômetro Imprensa, nossa brisa é trocar ideias e conhecer mais de perto os nossos setoristas da ganja, das substâncias psicoativas e políticas sobre drogas. Os profissionais do jornalismo que estão nessa frente de comunicar sobre o que acontece no campo das drogas no Brasil e no mundo. Queremos saber como eles pautam, produzem e apuram notícias e reportagens sobre esse assunto tão complexo e como pensam as pessoas que fazem o trabalho informativo sobre a planta que nós consumimos no dia a dia. Hoje eu tenho o prazer de receber para trocar essa ideia aqui o polivalente Gabriel Muga, que é formado em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas pela UERJ e em Mediação Cultural pela Universidade Nacional de Las Artes, da Argentina. Ele já atuou como assessor, consultor e coordenador de imprensa do Escritório Brasileiro da Anistia Internacional e foi um dos fundadores do portal argentino Indústria Cannabis, onde atuou como editor e relações públicas, e também coordenador do evento Expo Indústria Cannabis e Cânhamo, realizado em diversas cidades do nosso país hermano. Em 2019, ele fundou a agência Liamba 360 Graus, especializada em assessoria de imprensa, imagem e eventos com foco em cannabis e na discussão sobre uma política de drogas antiproibicionista. O Muga também é coprodutor do Festival Jamba, na Paraíba, e da Feira Febre de Arte, no Ceará. Desde 2011, ele vem colaborando com grandes veículos como os jornais Folha de São Paulo e Lance, as revistas Cânhamo e High Times, e outras mídias de Brasil, Argentina, Chile, Espanha e Itália. Salve, salve, Muga! Seja muito bem-vindo ao Maconhômetro. Estou muito feliz de te receber para trocar essa ideia sobre a sua trajetória no jornalismo e na comunicação sobre maconha, sua atuação e seus projetos. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui com a gente. Salve, salve, Di. Pô, satisfação demais. É muito importante, como a gente estava conversando um pouco antes, o trabalho do Maconhômetro Imprensa de reunir os fazedores, as fazedoras de informação sobre a maconha no Brasil. A gente acaba trabalhando sempre fazendo mapeamento de todos os profissionais, de advogados, médicos, mas nós, comunicadores, ficamos espalhados pelo Brasil nesse trabalho braçal e que é importante demais, né? Porque, assim, falando de maconha e não tem como não falar de proibição, não tem como não falar de guerra às drogas, não tem como deixar de falar de racismo. O papel da informação, da comunicação na manutenção do proibicionismo e até mesmo na dificuldade nessa coisa da separação, né, da cannabis, da maconha, é chave. Então, nós comunicadores, podermos trocar essa ideia sobre aprofundar esse debate é muito importante. Então eu queria começar pedindo para você dividir com a gente um pouco, né, da sua trajetória profissional, contar o que te levou para o universo do jornalismo e mais especificamente esse jornalismo sobre maconha e política de drogas. Conta um pouco da sua história pra gente. Meu caminho na comunicação, ele começa pelo teatro. Eu comecei fazendo teatro com 12 anos de idade, fiz isso até o meio da graduação, assim, como profissão. E, na verdade, teatro, essa dinâmica de gravação de vídeo, a própria lógica de redes sociais, a relação com assessoria de imprensa, no fundo, tudo, pra mim, funciona da mesma forma. O meu interesse pela vida é contar histórias interessantes.
Então eu acho que o caminho do jornalismo foi uma coisa muito da curiosidade. Na verdade, minha formação é em comunicação social com habilitação em relações públicas, mas mesmo durante a graduação eu quis estagiar em jornais, entender como era essa dinâmica, como funcionava, como a gente usa o jargão da assessoria, né? O outro lado. Eu acho que todos estamos no mesmo lado, mas a assessoria e o jornalismo de produção de conteúdo em redação acaba tendo um pouco dessa divisão. E eu cheguei na maconha, eu tava pensando um pouco isso antes da entrevista. Tem antigamente um comercial que dizia, uma fornecedora de material esportivo, que dizia que o rugby ainda ia ser grande no Brasil. Eu sempre soube que a maconha ia ser grande no Brasil. Eu tinha um pouco de pessimismo, achava que as coisas iam levar um pouco mais de tempo, talvez, assim, né, nesse lugar da pessoa branca, privilegiada, que sofre de forma mais indireta a questão da guerra às drogas, mas eu tinha uma perspectiva mais pessimista, assim. Tudo isso que a gente vive agora, nesse limiar ainda um pouco cinzento do que é regulamentação, do que é legislação, esses avanços eles têm que ser microcelebrados e ao mesmo tempo a gente não pode baixar o braço nunca, porque nada é dado, tudo tem que ser conquistado. Acho que eu encontro essa coisa do jornalismo com a maconha por meio da comunicação mais ligada à área de direitos humanos. Porque, assim, pra mim, eu tenho muita dificuldade de estabelecer essa coisa da cannabis medicinal, tudo bem, maconha não, e a questão para só na maconha. Não, a guerra às drogas é complexa, afeta a vida de milhares de pessoas e não é só sobre isso. Agora, a maconha pode ser sim uma porta de entrada pra gente debater questões mais complexas como a guerra às drogas. E eu acho que essa junção entre comunicação, um jornalismo que eu já fazia, porque essa coisa da assessoria de imprensa, desde o meu primeiro estágio, é algo com o qual eu trabalho. Só que eu nunca imaginei, quando eu comecei a estagiar, a trabalhar com comunicação, que era possível fazer isso com cannabis. Muito menos no Brasil. Então, assim, foram processos de encontro entre contar histórias, juntar algo que eu já fazia com uma coisa que eu sempre imaginei que seria possível de ser grande. E a parte mais difícil desse 360 é tentar ajudar com que erros que já aconteceram não sejam repetidos nesse processo de regularização, normalização e legalização da maconha. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade, assim, como comunicador, muito fortemente. Interessante que um ponto que você falou, né, da maconha ser a porta de entrada para as outras discussões dentro da realidade que a gente vive no Brasil, né? Pensar que o mesmo país que um policial bate num usuário de maconha numa praça por um motivo qualquer, é um Brasil em que existe rave, festival e uso indiscriminado de várias e várias substâncias. Um avanço na forma como que essas substâncias foram sendo divididas, né? Antigamente o doce, você tomava um papelzinho, era aquela coisa descontrolada e tal, e isso avançou hoje em dia para uma microdosagem que é uma utilização assim, que acaba sendo mais saudável. Aonde que a gente não está discutindo ainda essas políticas. Eu gostei muito do que você trouxe, que a maconha é essa porta de entrada, e eu acho que a gente tem muito chão para fazer enquanto comunicador, e eu queria entender um pouco mais sobre a Liamba 360 graus, você contar sobre esse projeto, né? Como que ele funciona, os bastidores, como que surgiu a ideia, a equipe, do dia a dia mesmo, a mão na massa. Conta um pouco pra gente como é que é. A Liamba começou como um sonho, né? Uma ideia de consolidar um trabalho que eu já fazia de assessor de imprensa, e foi justamente nesse momento de um estalo. Quando eu comecei com esse negócio de escrever de maconha, a gente tinha que escrever de pseudônimo ainda, ali lá para 2010 e tal, porque não dá para botar o nome, assinar a matériazinha com o nome, porque aí o cliente corporativo ia ver que o assessor que atende a empresa careta tal escrevia sobre maconha. Então, assim, dentro dessa perspectiva, eu sempre olhei com curiosidade, mas vendo que ainda estava muito distante, assim. Minha principal memória, por exemplo, 2010, 11, 12, na imprensa brasileira, eram duas fontes falando sobre maconha de forma proibicionista, criminalizante. Até uma dessas fontes aceitando a possibilidade de, talvez, quem sabe, a cannabis ter algum benefício terapêutico, com todas essas reticências e entre aspas. Mas, via de regra, eu olhava e falava, cara, é impossível trabalhar com assessoria de imprensa e maconha no Brasil. E a Liamba, ela começa a se desenvolver a partir do trabalho que eu levei para fazer a partir de 2019, cuidando da assessoria de imprensa de uma empresa na Argentina e também de uma confederação, um agrupamento de micro e pequenas empresas por lá. E nesse meio do caminho a gente foi produzindo eventos também em várias cidades da Argentina, em Rosário, Mar del Plata, em Buenos Aires.
E eu fui acompanhando esse processo de regulamentação, aí falando o termo mais técnico mesmo, do uso medicinal da maconha na Argentina. E já olhando, vislumbrando uma possibilidade de alguma coisa muito parecida estar se encaminhando para acontecer no Brasil. E aí, foi em 2023, eu fui num desses eventos de cannabis farmacêuticos que acontecem em São Paulo e conheci um advogado que estava buscando um trabalho de assessoria de imprensa. Falei, cara, eu faço isso na Argentina, não sei se vai dar certo aqui no Brasil não, mas a gente pode tentar aí fazer esse trabalho, desenvolver essa parceria. Começou a dar muito certo e eu fui percebendo que tinha um mercado muito grande, tanto de advogado quanto de profissional de saúde, mais agora recentemente de associações de pacientes, de empresas, de grupos de tecnologia. Eu comecei a ver que o Brasil estava reproduzindo um pouco tudo que eu vi acompanhando na Argentina entre 2019 e 2023. E aí pensei, peraí, se eu consigo fazer isso jogando fora de casa, eu acho que dentro de casa, num contexto mais favorável, dá para levar a Lhamba para terras brasileiras. E a partir de 2023, a gente segue atendendo clientes na América Latina, na Argentina, Chile, mas a partir de 2023 o trabalho ficou focado, construído e dedicado a partir aqui do Brasil e entendendo os desafios e as complexidades que são, porque por mais que não seja o cenário 2012, está muito distante do que a gente gostaria que fosse. Mas eu já enxergo a coisa com um pouco mais de otimismo sem me deixar levar, porque realmente, se você acompanha o que é publicado sobre maconha ou cannabis medicinal no Brasil, a perspectiva do que os meios de comunicação, até os mais conservadores, te oferecem, é muito diferente de 3, 4, 5 anos atrás. Essa frente, de assessoria de imprensa, atuando com profissionais liberais, empresas, eventos desse setor, conta pra gente quais que são as especificidades e os maiores desafios de conseguir pautar esses temas, Você estava aí falando agora justamente disso. Aprofunda um pouco pra gente sobre essa questão desses desafios, que foi despiorando, mas tem todo um caminho aí, Eu acho que assim, uma boa parte desse despiorar é fruto do esforço do trabalho dos profissionais de comunicação que levam adiante essa outra perspectiva. Vamos botar assim, tem 3 dificuldades principais nesse trabalho. Uma é a parte de educar o cliente, vamos chamar assim, seja uma associação, uma empresa, explicar a dinâmica de como funciona a imprensa. E isso aí é complexo porque é uma dinâmica que varia muito. Muitas vezes a imprensa tem uma necessidade que chega para você como muito urgente e que vai ser publicada daqui a 2 semanas. Você tem que saber lidar com essa expectativa. Eu acho que manejar a expectativa entre cliente e imprensa é um dos principais desafios. O segundo é entender que os profissionais de imprensa que estão cobrindo a maconha, a cannabis, o cânhamo, eles raramente são especialistas nisso. Muitas vezes são profissionais que cobrem outros temas e são deslocados ou alocados para cobrir esporadicamente uma pauta sobre maconha. Então, quanto mais informação correta, adequada, a gente consegue fornecer para o profissional, para o repórter, para a repórter que vai produzir essa matéria, é muito mais fácil. Eu sonho com um mundo ideal em que a gente não vai precisar explicar que o cânhamo é uma planta que pode promover fitorremediação do solo, que na verdade é uma melhoria da qualidade daquele substrato. Mas a gente vai falar isso até muitas vezes para quem cobre o agro ou agricultura familiar, ainda é uma coisa que vai exigir o que a gente vai chamar de box, uma explicação à parte. Então, o segundo ponto, eu acho que é entender e alinhar a expectativa com relação à imprensa. E o terceiro ponto é que por mais que a gente esteja avançando e falando cada vez mais do uso medicinal da maconha, não é uma guerra cultural, uma batalha cultural vencida no Brasil. Esse tensionamento é constante. No mesmo ponto em que a gente vai ver, por exemplo, figuras políticas vinculadas a movimentos conservadores que falam sobre o uso medicinal da cannabis, a gente vai ver reticências em grupos mais liberais a terem a mesma postura. Esse mesmo movimento de duas faces, ele vai ser encontrado na imprensa. Então, não necessariamente você vai ter nesse trabalho uma relação simplesmente de eu forneço a informação e a informação é assim. A gente tem que levar em conta que existem linhas editoriais, interesses editoriais,
Muitas vezes você vai ver na imprensa reportagens sobre determinada questão que seria uma falha na regulamentação ou numa legislação, onde determinadas fontes são apontadas e outras são deliberadamente excluídas e ainda ouvidas como se fossem senhoras da razão. Então é muito delicado entender a relação com a imprensa. Ela é uma relação que ela é construída dia a dia e que não necessariamente ela é linear. Ela tem que ser alimentada, tem que ser mantida, mas muitas vezes tem interesses paralelos que vão atravessar isso. É fundamental, né? É interessante como que essa comunicação, né, o nicho, a forma como que a gente foi se alinhando organicamente a partir dos entendimentos, o quanto, às vezes, o movimento social também teve essa influência de trazer também certas prioridades, né, dentro de formas de se comunicar, da linguagem, né? Eu percebo que eu também entrei nesse tempo, né, e fui tendo que fazer com a Comunicannabis uma adequação de comunicação, né? Olhar, ter tanto a sensibilidade de não assustar com aquela comunicação que está sendo feita, como também não ficar refém da narrativa que eles estavam colocando. Então, realmente, colocar essa nova narrativa, que acaba sendo o que hoje a gente também coloca como a comunicação antiproibicionista. E é onde que eu chego na minha próxima pergunta para você. O que você entende como essa comunicação antiproibicionista? Como que você definiria? Antes de tentar definir, porque eu acho que não existe uma definição precisa, eu acho que é importante a gente sempre salientar o seguinte: não é porque tá um pouco mais fácil trabalhar com maconha que tá menos sensível comunicar sobre maconha. Todos nós, todas nós, temos que ter em consideração. É sensível. É mais fácil agora do que era 15 anos atrás, sem sombra de dúvida, mas é sensível. Respondendo a sua pergunta, eu acho que uma comunicação antiproibicionista, ela parte do princípio de que, primeiro, que a guerra às drogas ela existe, ela é racista e racializadora na violência, nas múltiplas formas de violência que ela emprega as pessoas. E isso a gente está falando das pessoas pretas no Brasil, as pessoas indígenas no Brasil de modo geral, as comunidades quilombolas. Na América Latina você vai estar falando dos povos originários, das populações indígenas mapuches, por exemplo, na Argentina e no sul do Chile, que dentro de um olhar muito prático para a sociedade, a gente vê que o proibicionismo ele não afeta todas as pessoas da mesma forma. Quando você vai olhar os dados de mortalidade violenta, letalidade violenta entre jovens brancos de 15 a 29 anos, sistematicamente isso vem caindo ao longo dos últimos 15 anos. E a gente não vê um esforço de políticas públicas. Recentemente a gente tem visto, mas ainda é uma coisa muito incipiente diante do tamanho do problema que é a violência contra a população negra no Brasil. Esse é um ponto inafiançável, usando um termo jurídico, para lembrar de como a guerra às drogas ela não faz sentido algum. Eu acho que ter em conta uma comunicação antiproibicionista é ter em conta todos os erros que permitimos que os profissionais de comunicação, que as pessoas responsáveis por formar a opinião pública no último século, cometeram e que precisam ser reparados imediatamente. Não é uma coisa de, depois a gente vê, vamos pensar mais pra frente. Foi ontem, é hoje, e será amanhã, e será para sempre. Porque não é uma coisa que seja possível de ignorar. E eu acho que quando a gente está falando de ter uma visão antiproibicionista, a gente tem que entender que o proibicionismo é um conjunto de decisões de determinados grupos de interesse que são vinculados a uma elite que não tem o menor apreço pela população pobre, pela população agrária, pela população camponesa, isso em todo o nosso continente. Então, assim, entender a comunicação antiproibicionista é entender uma comunicação que não permite mais erros. Você conhece a Vista CM? A Vista CM é a loja do Cannabis Monitor. Nela, você veste a moda 420 e ainda fortalece o nosso corre, pois parte do lucro das vendas ajuda a financiar os projetos do Cannabis Monitor, incluindo o podcast Maconhômetro. E claro que os ouvintes do podcast têm desconto. Usando o cupom MACONHômetro, tudo em maiúscula e sem acento, você garante 5% de desconto. E pagando pelo Pix, ainda garante mais 5%. Confira nossas coleções em vistacm.com.br, vista essa ideia e fortaleça o Cannabis Monitor.
Esse nicho, né, dessa comunicação, ela foi crescendo nesses últimos anos também, né? Cresceu em relação ao uso medicinal, cresceu em relação ao comércio também. Então, as diversas áreas e os seus atravessamentos, eles foram se multiplicando. Você acompanha, né, esses nichos mais específicos? Você tem algum canal que você gosta? Comenta pra gente um pouco como que você vê a atuação desses veículos nichados assim que existem hoje em dia. Eu particularmente vejo todos, leio todos, recebo praticamente tudo que sai de informação sobre cannabis no Brasil, independente de qual viés editorial, se é algum site vinculado a alguma plataforma, se é algum site vinculado a algum evento. Eu costumo ler basicamente tudo, assim, desde tudo que sai na imprensa tradicional, tudo que eu alcanço. Dentro dos tagueamentos de alerta de informação, das pesquisas que eu faço todos os dias, de manhã e à noite, que acontece de informação sobre a maconha, sobre a cannabis medicinal, independente do tipo de veículo, eu busco consumir, e eu acho que faz parte de um esforço de todos nós. É fundamental a gente pesquisar e, a partir das pesquisas e dessa leitura, desenvolver o nosso senso crítico e entender que determinado site vai estar falando XYZ porque responde ao interesse dele, porque da mesma forma como acontece com a imprensa, digamos, tradicional, hegemônica, os meios de comunicação do dia a dia, aqueles que a gente cresceu lendo impressos aos domingos, os meios de comunicação de cannabis também têm os seus interesses econômicos, editoriais. E eu acho importante a gente sempre estar se informando, consumindo o máximo de informação possível, e claro, com senso crítico, né? Tem muita informação relevante circulando. Muitas vezes, cerca de 10, 15 anos atrás, a gente era muito refém das traduções, né? Hoje, aqui no Brasil, tem muita produção de conteúdo de qualidade, seja conteúdo mais voltado para a pesquisa acadêmica ou mesmo conteúdo jornalístico. Então, acho que é importante a gente fortalecer esses veículos de comunicação independente e os outros veículos que estão produzindo comunicação, que estão ligados a algum grupo econômico editorial, também são importantes se acompanhar, entendendo qual é o viés, qual é o ponto de vista. Eu realmente só tenho muita dificuldade, pessoalmente falando, quando o veículo escreve cannabis. Aí me dói muito, porque eu não sei o que é isso. Mas assim, tirando essa atrocidade que volta e meia eu leio mais no meio de comunicação tradicional, eu busco me informar de tudo que está saindo sobre a maconha no Brasil e recomendo a todo mundo que faça o mesmo, porque até para quem trabalha com comunicação, com assessoria de imprensa, é muito importante você saber o que está sendo publicado todo dia para entender até mesmo como utilizar isso na sua dinâmica de trabalho. Determinado site do Rio ou de Minas Gerais tem feito uma cobertura mais especializada sobre o tema, legal, vamos ver quem é o colega que está fazendo. Pô, legal, se for o caso, sugerir uma pauta, ou sugerir uma fonte, um relatório. Então, assim, acho que esse trabalho de pesquisa, de acompanhamento do que está sendo publicado sobre maconha é fundamental. E trabalhando assim com as redes sociais e, enfim, com o jornalismo de cannabis e política de drogas de forma geral, quais são os assuntos que você percebe que tem mais engajamento, que as pessoas geralmente têm mais interesse dentro dos tantos temas que a gente fala, assim, o que você percebe, essa curiosidade maior das pessoas? Eu acho que tem muita curiosidade, por exemplo, e aí não é só uma questão da maconha, isso também um detalhe interessante para quem trabalha com comunicação, porque, por exemplo, muitas vezes o jornalismo que a gente chamava antigamente de jornalismo de primeira página, ele atende hoje em dia muito mais a dinâmica do que está acontecendo. Muitas vezes a rede social vai fazer esse fluxo de pautar o próprio site. Então, assim, tem algumas coisas que são sempre vão funcionar. Por exemplo, ranking de qualquer coisa. Ranking é uma coisa que comunica muito, as pessoas querem saber. As cidades de São Paulo tem maior consumo de cannabis medicinal. É o tipo de coisa que, por exemplo, fomenta muito clique, busca muito acesso. Alguma curiosidade sobre pessoas, às vezes centenárias, que usam cannabis medicinal. São coisas que vão gerar muito clique, muita busca. Mas isso, na verdade, nada mais é do que o próprio mecanismo de comunicação de outros segmentos. Tem, por exemplo, quando saem algumas decisões específicas, ou de STJ, normalmente de STJ, ou de algum tribunal de primeira instância, uma quantidade muito grande de plantas na decisão. Uma quantidade muito grande, digo isso colocando entre aspas, porque a gente está falando de tratamento para períodos longos, você tem que considerar. Então, muitas vezes, isso vai ter uma repercussão pelo lado do clickbait, digamos assim, da manchete um pouco sensacionalista. O paciente é autorizado a cultivar 354 plantas de maconha. Independente se o site está fazendo uma leitura neutra da decisão, pejorativa ou positiva, esse tipo de notícia leva muita gente.
Porque acaba que a maconha ela tá inserida dentro do espaço do imaginário social, da comunicação, como outros temas. Então, assim, as pessoas têm essa coisa do que desperta a curiosidade. Normalmente vão ser números, ranking, cidade, alguma curiosidade muito específica. Determinada marca vai fazer, dentro de um festival, uma ação com uma máquina que você consegue comprar o seu papel para enrolar tabaco ou maconha. Tipo aquelas máquinas de Coca-Cola. Então, esse tipo de coisa gera muita atenção da mídia. É sempre um trabalho, assim, também de pesquisa de formiguinha, de ficar gerando em torno de si mesmo, pensando, isso aqui já deve ter dado uma saturada. O que está interessando agora? E aí, acho que entra muito nessa coisa da pergunta anterior, da pesquisa. Acaba que a roda da pesquisa gira a roda do que está sendo interessante nesse momento. Mas são alguns exemplos, assim, as pessoas vão muito movidas pelo inusitado. O inusitado, ele sempre não, mas quase sempre o inusitado garante aquela leitura inicial, aquele clique na manchete. Não necessariamente vai levar a pessoa a ler com profundidade até o fim da reportagem, do levantamento. Mas esse start do despertar a curiosidade é transcendental. Funciona para maconha ou para qualquer outra área da comunicação. E quando a gente fala em relação ao cuidado que a gente precisa ter com as fake news, né? O desafio que os jornalistas têm em relação à circulação de desinformação que a gente tem sobre o tema. Como que você vê esse fenômeno que acontece em todas as áreas, né? É uma coisa que a gente tem que lidar com a circulação de palavras que, enfim, não tem como, mas como que você vê nessa questão do jornalismo mais específico de cannabis e política de drogas? Cai muito naquilo que a gente estava falando da questão da responsabilidade. Eu acho que da mesma forma como qualquer profissional de comunicação em qualquer área, eu acho que a responsabilidade sobre o que a gente está comunicando é primordial. Tem um efeito que é muito tentador, que é se a informação parece muito uau, talvez não seja verdade. Isso aí funciona também como um primeiro filtro, uma primeira barreira para todas as áreas. Mas acho que quando a gente está falando especificamente de política de droga, isso também para outras áreas, mas assim, numa notícia falsa que é criada com o objetivo de gerar pânico. Por exemplo, quando o STF descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal, muitos meios de comunicação saíram divulgando que o STF tinha legalizado a maconha no Brasil. Toda a questão que gera muita repercussão, ela vai puxar para esse lado da questão da fake news. E eu acho que o primeiro passo é a gente ter o que foi decidido muito bem na ponta da língua, muito bem pontuado nos meios de comunicação, onde a gente escreve, onde a gente se posiciona. Tentar não se levar pela emoção. Eu lembro de uma fake news que caía muitos anos atrás. Eu não sabia da existência do Dia de los Inocentes. É uma espécie de 1º de abril dos países latinos, que também acontece em alguns países europeus. E aí um site de Portugal publicou que Portugal ia legalizar a maconha, só que era o Dia dos Los Inocentes. E eu, caraca, aí comecei a escrever... Aí eu parei e falei, tá muito bom isso. Isso há 10 anos atrás. Se fosse hoje em dia, além de ser mais checável, mais apurável, seria uma coisa mais coerente com a história. Falei, não, tá muito legal isso. Pera, vou procurar. Aí foi assim que eu descobri o Dia de los Inocentes, que é o 1º de abril para nossos irmãos e alguns países do continente europeu. Mas então, assim, é muito importante ter esse primeiro impacto de parar, pensar, respirar, refletir e buscar outras fontes. Porque, assim, se a notícia é muito boa mesmo, ela vai sair mais de um lugar. Ela pode até sair exclusiva primeiro em algum lugar, mas questão de minutos, horas, no máximo um dia, ela vai começar a ser replicada em massa. Então, assim, é muito importante a gente ter essa questão da consciência do que parece muito incrível, sempre a questão de pesquisar, e eu acho que, assim, toda vez que alguém fala, esse negócio de fake news é muito novo. Eu lembro de uma história dos SMS apócrifos. Foi em uma eleição do Rio de Janeiro, há 16 anos atrás, quando circularam SMS, a galera mais jovem, mensagem de texto, só texto, informando que uma candidata, se fosse eleita, ia fazer XYZ. E vários veículos de comunicação reproduziram isso como se fosse verdade. E até que se explicasse, já era segunda-feira após a eleição. Então, assim, a notícia falsa, ela existe desde que o mundo é mundo. A própria Guerra dos Mundos é um bom exemplo de notícia falsa, as pessoas acreditando numa invasão que iria acontecer. É uma coisa que sempre existiu, sempre vai existir. E o que é importante muito é a gente fazer
um esforço, não só a gente comunicadores, como a sociedade, de educar as pessoas para a comunicação, de ter um desenvolvimento, uma educação midiática. A gente tem, por exemplo, a questão dos deepfakes, esses vídeos falsos feitos em profundidade com machine learning, gerador de inteligência artificial. Isso, em 2018, era uma coisa muito incipiente, muito ainda vai acontecer. Hoje em dia é uma realidade, é utilizado para fazer intimidação, para fazer calúnia. Então, assim, a gente precisa educar para comunicar. Isso é chave, para combater fake news em qualquer área que seja, e especialmente falando de maconha e pensando já mais adiante quando a gente for comunicar sobre outras drogas, outras substâncias, porque é isso, na medida em que se naturaliza um tema e a gente vai avançar enquanto sociedade, por exemplo, para falar de psicodélicos, a gente tem que se preparar para toda a guerra de narrativa que a gente, de alguma maneira, já superou com a cannabis medicinal. Como todo trabalho de ativismo, nunca acaba. E a gente vai chegando ao final aqui da nossa conversa, que foi muito boa, mas não sem antes te perguntar, né, quem são as suas referências no jornalismo, mas não só o de cannabis, mas de cannabis e maconha e política de drogas também. Quem são as suas referências? Conta um pouco aí pra gente e já deixa uma dica para os nossos foquinhas que escutam a gente, gostariam aí de estar trabalhando também nessa área. Primeiramente, a dica é nunca parem de pesquisar, pesquisem o tempo inteiro, desconfiem de informações fáceis, desconfiem de respostas fáceis, especialmente se falar sobre maconha e política de drogas. Todo mundo que diz que tem uma solução muito fácil para a questão da guerra às drogas, isso é muito fácil, normalmente é mais guerra, mais violência e isso não resolve. Se o problema é de médio para difícil solução e a resposta parece muito fácil, salta muito fácil, normalmente ela não vai resolver o seu problema. E acho que assim, no jornalismo de maconha, para não entrar vários camaradas que são referências para mim, assim, vou trazer mais uma pessoa que para mim é uma referência no jornalismo com relação à política de droga, que é Cecília Oliveira, jornalista do The Intercept Brasil, fundadora do aplicativo Fogo Cruzado, para mim uma referência brabíssima para entender política de droga num recorte de segurança pública. Recomendo muito que sigam ela, busquem acompanhar os conteúdos, inclusive do próprio Fogo Cruzado, que é um aplicativo aqui que foi criado aqui no Rio de Janeiro hoje em dia já, infelizmente, porque não devíamos ter necessidade de saber onde está tendo tiroteio, mas ele cumpre um papel necessário na comunicação nessa perspectiva de informar e ter um registro sobre violações de direitos humanos no Brasil. É muito importante a gente lembrar que o fato da maconha ser proibida, ainda hoje o acesso à maconha ser extremamente restrito, é uma forma de violência, é uma forma de violação ao direito principal e primordial à saúde, que é garantido pela Constituição brasileira, e é um instrumento de manutenção do racismo no Brasil. Porque a guerra às drogas, ela tem CEP, ela tem cor. Não dá pra gente falar de maconha, não dá pra gente falar de guerra às drogas sem ter isso em conta. Então, acho que é muito importante, assim. Para os foquinhas que estão começando, saibam que toda essa proibição existe por uma questão racista e a gente tem um papel chave em promover, de fato, reparação histórica nesse país. Antes tarde do que mais tarde ainda. É isso. Satisfação máxima estar com vocês. Mas antes de acabar, conta pra gente referências mais gerais também. O que você gosta de ler, de escutar, de consumir, assim, de forma geral, em se tratando até de cultura também, pra gente conhecer um pouco mais do seu ser. Ai, massa. Eu de escutar, eu sou muito da música brasileira, gosto muito da música brasileira. Tem uma cantora que, se quem tá ouvindo não conhece, eu recomendo muito que conheça, chama Cátia de França. Cantora e compositora paraibana, é uma das maiores artistas da história desse país, que fala muito sobre a psicodelia nordestina, sobre a maconha há muitos anos. É uma senhora que está quase com 80 anos e energia de jovem. Mas eu recomendo muito que as pessoas busquem referências sobre a música brasileira. Eu tenho escutado muito pouco também, referência ainda do Festival Jamba na Paraíba. E acho que é importante a gente buscar também artistas que estão envolvidos com a questão da maconha, que trazem isso nas suas letras, na sua identidade. Eu, de modo geral, assim, se sai algum lançamento de artista falando sobre a maconha, independente de não seja um ritmo musical que eu acompanhe especificamente, também vou acompanhar para fazer esse segmento do que está sendo dito. E tem uma recomendação, claro, fundamental,
Acho importante não só para a questão da maconha, mas para a questão de drogas em geral. Acompanhe meios de comunicação especializados no tema. Busque informação. E se você tem vontade também, crie o seu meio de comunicação de maneira independente. Tem muita coisa que a gente gosta, admira e observa que saiu do sonho da cabeça de uma pessoa e que segue muitas vezes na força do trabalho independente, como o maconhômetro. Então, é isso. Muito obrigada, Muga. Foi muito legal o nosso papo. Você é muito bom em síntese e traz com muita clareza e lucidez. E assim, né, quem trabalha com jornalismo tem essa habilidade, mas eu acho que a forma como que você já trabalhou e construiu isso, então você entregou pra gente aqui em pouco tempo muita coisa e eu achei fantástico, assim. Aprendi muito hoje e muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite, viu? Foi ótimo o nosso papo. Eu agradeço muito, gostei demais e precisando, estamos aí, contem comigo e, satisfação máxima. Gostei muito. É isso, galera. Esse foi mais um Maconhômetro Imprensa, dessa vez com o querido Gabriel Muga. Relações públicas, assessor, produtor, escritor, consultor, empreendedor e mais um monte de coisa na agência Liamba 360 Graus. Muito obrigada pela companhia de quem nos ouviu até aqui. Espero que tenham curtido demais, eu adorei, de verdade. Te convido a curtir os nossos perfis nas redes e acompanhar mais de perto que a gente vem produzindo. @podcast Maconhômetro é o perfil desse digníssimo podcast. O do Cannabis Monitor é @Cannabis Monitor. O da Comunicannabis é @Comunicannabis_. O meu pessoal é @UID e os do Gabriel Muga são @GLMuga e @Liamba360. Esse é um programa independente, sem patrocínio e qualquer forcinha nos ajuda a manter esse trabalho de pé. Por isso eu finalizo te convidando para conhecer a Vista CM, a lojinha do Cannabis Monitor. Comprando uma camisa lá, você fortalece o projeto como um todo, já é? Esse episódio contou com a minha apresentação de Rodrigues da Comunicannabis, a direção e produção de Gustavo Maia do Cannabis Monitor e a edição e finalização de Antônio Said do Pinzeiros. E a gente vai ficando por aqui. Valeu demais, galera. Um beijo grande pra todo mundo e até a próxima.